Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na tua presença gloriosa nesta manhã, que tu nos deste, Senhor, te louvamos pelo dom da vida, por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para meditar na tua palavra, juntos, Senhor, alimentar a nossa alma, Pai de amor e de bondade, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos ensina, nos capacita, nos dá compreensão, abre o nosso entendimento, ó Pai, pois tu sabes que precisamos da tua intervenção divina. Amigo Espírito Santo, tu que és aquele que inspira, tu que és aquele que convoca, tu que és aquele que muitas vezes trabalha em nossas mentes para poder lembrarmos daquilo que estudamos. Pedimos a Ti que, neste momento, possamos ter a compreensão desta palavra. Traga a palavra revelada para nós, para que possamos, assim, meditar melhor. Deus de amor e de bondade, é o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos começar a meditação aqui da palavra. No descorrer do estudo aqui da palavra. Amém? Vamos tirar. Vamos começar lendo a palavra. Esse encontro em Juízes, capítulo 11, versículo 29 ao 40. Ele diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregarem os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroê até desde do Aroê até os arredores de Minipe, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha, e ele tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse: Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que me prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. E ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel
as moças israelitas saírem por 4 dias, todos os anos, para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Gente, que história triste. Que história triste. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que ter muito cuidado e muita coerência naquilo que vai votar. Porque um voto desse, né, Deus não aceita sacrifício humano. Mas nós estamos vendo aqui que a situação não se reverteu diante da situação da filha de Jefté. Nós temos que ter muito cuidado. Porque, às vezes, a gente faz um voto e a gente nem pode cumprir ele, e fica difícil se fizermos um voto qualquer e prejudicar alguém que a gente ama. Então, a filha de Jefté, o título é A Filha de Jefté, entre a fé, o impulso e a entrega total. Está em Juízes, capítulo 11, versículo 29 ao 40. A história da filha de Jefté é uma das passagens mais marcantes e dolorosas do livro de Juízes. Ela nos confronta em 3 verdades importantes: o perigo de decisões precipitadas, a força de uma fé que honra a Deus mesmo no sofrimento, e o impacto das nossas escolhas na vida dos que amamos. Veja só, isso é muito, 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 muito forte. Não é apenas a história de um pai que fez um voto imprudente, mas a história de uma jovem de fé extraordinária, cujo nome não é mencionado, mas cuja coragem permanece como memória até hoje. Ela foi de uma coragem, ela não foi contra o voto do pai, mas lamentou muito, porque ela ainda tinha sonhos. Ela tinha sonhos, ela tinha esperança, ela acreditava que ela fosse ainda dar netos para o pai. Mas não aconteceu assim. O contexto espiritual e histórico. Israel vivia em um período de apostasia, adorando outros deuses, né? Deus, em misericórdia, levanta Jefté, um homem rejeitado pelos irmãos, ferido na alma, mas forte em batalha. Porque já Jefté, ele não era filho da mulher legítima do seu pai. Ele era filho de uma prostituta. Jefté não era filho da relação do casal. Então, os irmãos dele rejeitavam ele por isso. Antes de enfrentar os amonitas, se me der, ele disse, antes de enfrentar os amonitas, que eram inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, ele faz um voto. Se me deres vitória, o que sair da porta da minha casa será teu. Então, ele esperava que fosse um escravo, que fosse alguém diferente, mas quem saiu quando ele chegou foi a filha. A filha que chegou para poder, assim, receber o pai. Esse voto não foi pedido por Deus. Ele nasce da insegurança e da pressão emocional. E nós temos que ter muito cuidado, porque quando muitas vezes no emocional a gente diz algo que a gente muitas vezes não vai dar conta de pagar. E foi isso que aconteceu com Jefté. Ele impensadamente fez esse tipo de voto. Esse voto Deus não pediu que ele fizesse esse voto, mas ele fez. Quantas vezes também fazemos votos interiores? Se o Senhor fizer isso, eu prometo aquilo. É a tentativa humana de controlar o resultado quando o coração está ansioso. Então, Senhor, se tu me der isso, é como se fosse uma barganha. Se tu me der isso, eu faço isso. Mas o Senhor, ele não aceita esse tipo de barganha, né? Nós precisamos fazer independentemente do que ele nos dê, do que ele nos faça, nós precisamos fazer algo para ele. Então, essa foi um voto impensado, um voto imprudente de Jefté fez. A volta da vitória e o encontro triste. Foi o encontro de Jefté com a filha. Jefté volta vitorioso, o som de festa toma conta da casa, porque ele era vitorioso. E então aparece ela, a filha, sua única filha, dançando com tamborins.
No mesmo instante, vitória vira tragédia. O que deveria ser o dia mais feliz se torna o mais amargo da vida de Jefté. Então, Jefté ficou muito triste, porque ele tinha que pagar o voto e ele ficou decepcionado com ele mesmo e com a situação. Então, Jefté rasga as vestes, que é, vamos dizer assim, mostrando da sua tristeza. Ele rasga as suas vestes, né, por causa da situação que ele se encontrava. Minha filha, tu me angustias profundamente. A filha praticamente sem entender o porquê, né? Mas só ele sabia do que tinha feito. Aqui nasce a primeira e grande lição. A nossa decisão impulsiva pode ferir pessoas inocentes. Nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões. As nossas decisões, elas precisam ser pensadas e repensadas, para que depois a gente não venha sofrer as consequências dos nossos atos, das nossas decisões. Então, nossas decisões impulsivas podem ferir pessoas inocentes. Palavras ditas sem pensar, escolhas feitas na emoção, votos precipitados sempre atingem alguém. Nós devemos ter muito e muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Nós precisamos pensar. Por isso que eu falo muito a respeito eu falo muito sobre sobre o emocional, e eu falo muito sobre você ter controle sobre essas emoções. Quando você tem controle sobre as emoções, jamais elas vão te trazer uma peça, ela jamais vai fazer isso com você. Porque nós precisamos dominar as nossas emoções. Não são as nossas emoções que nos dominam, mas nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções. Por isso que existe a inteligência emocional. Quando nós temos inteligência emocional, jamais a gente age precipitadamente ou no calor ou no fulgor das emoções. Nós precisamos ter um controle dentro dessas emoções que vamos dizer assim, tem transtornado tantas vidas. Então, nós precisamos da inteligência emocional. Deus nos deu uma mente muito inteligente. Lembre-se que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Se somos imagem e semelhança do Senhor, nós somos também em pensar e em agir corretamente. Precisamos pedir ao Senhor que trabalhe em nossas mentes e nos dê realmente controle sobre as nossas emoções. Então, aí a jovem, a resposta da filha, a fala da jovem é uma das mais impactantes da Bíblia. Faze comigo o que prometeste ao Senhor, ela disse. Ela não discutiu, não se revoltou e não acusou o pai. Ela não, de maneira alguma, ela não confrontou, não dialogou, não recriminou, ela simplesmente demonstrou. Ela demonstra fé, maturidade e honra. Ela acreditava em Deus, cria plenamente no Deus poderoso. Ela tinha maturidade nessa questão e ela honrou a fala do pai. Mas aí o que é que ela faz? Ela pede apenas 2 meses para chorar a sua virgindade. Não por medo da morte, mas pelo fato de que nunca constituiria família. E o sonho dela era casar, ter filhos, dar netos para o pai, continuar a geração de Jefté. Como ele só tinha uma filha, a sua geração realmente se perdeu, porque não tinha mais quem pudesse dar continuidade à geração de Jefté. Então, ela só pediu isso. Aí ela não reclama da vida que não terá, ela não se rebela contra o propósito de Deus, e ela escolhe honrar mesmo com dor. Essa atitude revela resignação com a maturidade, entrega voluntária e fé profunda no caráter de Deus. Então, ela acreditava que Deus poderia mudar a sua história.
Ela acreditava plenamente que Deus poderia mudar esse quadro, essa situação, né? Ela acreditava e ela não se rebelou contra o propósito de Deus, no sentido de que o pai fez o voto, não era vontade de Deus que Jefté matasse a sua filha, porque Deus nunca quis sacrifício humano, de maneira nenhuma. O único que se sacrificou pela humanidade foi Jesus Cristo, né? Foi o único, mas ele nunca quis holocausto de humanos. Ele sempre pedia holocausto de novilho, pomba, de ovelha, e assim sucessivamente. Essa atitude revela, cada dia mais, mostrando-nos que a filha de Jefté, ela tinha maturidade. Ela não sabemos, a Bíblia não conta aqui quantos anos ela tinha, mas ela era uma menina que tinha maturidade. E ela se entregou voluntariamente. O pai dela fez o voto e ela simplesmente quis honrar o voto que o pai fez. E acreditou, ela tinha uma fé profunda no caráter de Deus. Ela é modelo de rendição total, mesmo sem compreender tudo. Mas é diferente de nós hoje. A gente quer compreender tudo para poder a gente se render. Aí, o Senhor, aí Deus fala para a gente que quer assim, 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 aí a gente quer primeiramente eu quero entender o que é que Deus quer comigo. Eu não preciso entender o que Deus quer comigo. Eu sei que o que Ele quer comigo é a melhor coisa. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, né? Ela é boa e ela é agradável. Então, a vontade de Deus não é nunca para nos ferir, a vontade de Deus não é nunca para nos machucar, a vontade de Deus ela é uma vontade absoluta para o nosso bem, não é nunca para o nosso mal. A aplicação diante de tudo isso, aí o cumprimento do voto. O texto afirma, assim Jefté cumpriu o voto que havia feito. Israel passou a lembrar dela anualmente, por 4 dias. Não lembrava de Jefté, mas dela. A filha se torna maior que o pai em sua memória espiritual. A fé dela marcou a história. A coragem dela gerou um memorial. E a entrega dela se tornou mais forte que a dor. Ela se entregou plenamente. Ela aceitou ser sacrificada porque o pai havia feito um voto. A aplicação da história nos mostra a nossa vida. Aqui estão lições fortes e transformadoras para nós hoje. Cuidado com decisões emocionais. Jefté estava desesperado quando fez o voto. Decisões tomadas sob pressão costumam gerar futuras dores. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Não tome decisões na raiva, não faça promessas no desespero e não dê resposta quando estiver ferido. Nós precisamos fazer o seguinte: quando acontece alguma coisa, vamos dizer assim, uma briga. Se você vê uma briga, se for no meio da rua, vamos dizer assim, que não tem asfalto, aí começa aquela poeira, você não sabe nem quem é o outro. Então, o que você tem que fazer? Deixar a poeira baixar para poder você tomar uma atitude. Mesma coisa na nossa vida. A situação começa uma situação muito difícil e a gente começa sem saber mais o que fazer. Aí, porque nós não temos um emocional equilibrado, muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente se precipita na nossa decisão. A gente não vai pensar primeiro, não vai refletir primeiro, não vai pesar os pós, os contras, para depois tomar a decisão. Então, não tome decisão na raiva. Na raiva, a gente não toma decisão. Quando o filho faz alguma coisa errada, a gente não bate na raiva, a gente chama, aconselha, mas a gente não bate, porque senão vai ferir, vai fazer ferimento, vai machucar. Então, não faz promessas no desespero. Porque se você me ajudar nisso, eu vou fazer isso. Quando você não tem condições, tem que ter cuidado. E não dê resposta quando estiver ferido. Porque quando a pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa curada, ela cura. Por isso que, muitas vezes,
há uma necessidade de colocar tudo para fora para poder você se curar. Não adianta você ir camuflando. Aí você hoje passa uma dor, aí diz, não, vai passar. Aí vai colocando outra dor em cima, outra em cima, outra em cima. Você não resolve nenhuma dor. E quando pensa que não, ela vai aflorar todas de uma vez. Aí quando ela aflora todas de uma vez, aí você, sem equilíbrio, toma muitas vezes decisões precipitadas e fere pessoas porque você está ferida. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, ajudam, têm uma palavra sábia, tem uma atitude sábia. O Senhor começa a mostrar para você a atitude que você deve tomar. Mas a pessoa com raiva, a pessoa irada, não está nem ouvindo a voz de Deus. Deus está bem distante. Ele não para ouvir, de maneira nenhuma. Eles não param. A pessoa com raiva não para ouvir. Ela, quanto mais tem raiva, mais ela alimenta a raiva dela. Aí as lembranças surgem na memória, né? Começa aí o gatilho da memória, começa você lembrar de coisas que passou, aí você junta tudo com a raiva que você tem, ela se torna um turbilhão e se torna maior do que você. Aí você age precipitadamente e fere a si mesmo e fere pessoas. Temos que ter muito cuidado. Essa história da filha de Jefté nos traz muitas lições para nós. Deus não exige troca, ele exige confiança. Não é uma troca, porque barganha é troca. Jefté achou que precisava barganhar com Deus, mas Deus já tinha dito que daria vitória. Não precisamos negociar com Deus. Ele é pai e não comerciante. Nós muitas vezes queremos negociar com Deus. Olha, se Deus fizer assim, eu vou fazer isso. Tem pessoas que dizem assim, se Deus me der vitória, eu vou jejuar tantos dias. Quando chega no primeiro dia, ainda consegue. No segundo dia, ainda vai lá. No terceiro dia, não consegue mais. Então, não tem como, de maneira nenhuma. A gente tem que fazer tudo dentro de uma coerência, de uma consciência expandida. E só quem pode nos dar essa consciência expandida é estudando a palavra, é orando, é buscando o Senhor. E, se precisar, procurar um profissional para poder trabalhar o seu emocional, procure. Procure um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, uma terapeuta. Procure. Agora, você precisa trabalhar este lado seu emocional. Esse lado que se revolta imediatamente. Isso é um problema de ódio emocional que precisa ser equilibrado, você precisa equilibrar. Ah, não, mas eu já aceitei Jesus, eis que tudo se fez novo. Sim, você está na direção do Senhor, sim, mas existe área da sua vida que você não abre para ninguém, nem para Jesus entrar. Nem Deus você abre para ele entrar para mudar. Então, precisa-se sim mudar interiormente, trabalhar você mesmo, para que você se torne uma serva melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma avó melhor, e assim sucessivamente. Precisa se fazer isso. Então, nós não precisamos negociar com Deus, porque ele não é comerciante. As suas escolhas afetam sua família. O voto de Jefté destruiu o futuro da filha. Muitas vezes, muitas decisões apressadas afetam casamentos, ferem filhos, abalam a vida espiritual de outros. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. E a vida é feita de escolha. Nós sabemos disso. Tem pessoas que muitas vezes, mas não foi isso que eu escolhi. E, às vezes, é o que você escolheu, sim. É o que você escolhe. Então, você não tem a pessoa do seu lado que você não escolheu, você escolheu. Os filhos, sim, você tem os filhos. Os filhos você vai crescendo, depois eles fazem as próprias escolhas deles. Aí é onde você está livre, mas você ensinou. Se fez o errado, se escolheu errado, a responsabilidade é toda deles. Você não tem nenhuma participação nisso. Quando eles já têm uso de razão. Quando eles têm uso de razão, como? Eles já estão de maioridade. Mas enquanto é pré-adolescente, adolescente está sob o domínio dos pais.
A mãe e o pai têm domínio sobre esses filhos. Ela vai dizer para ele, ela vai ditar as regras para ele. Ela é que dita as regras para ele. Não é ele que dita as regras para ela. E além, eu ainda vou mais além. Não saiu debaixo do telhado da mãe, do pai, da mãe, tem que realmente corresponder com aquilo que o pai e a mãe dita. Porque as regras dentro da casa dos pais é dos pais, não é dos filhos. Não são os filhos que diz. Eu vejo hoje filhos que decide, criança pequenininha, decide o que é que vai vestir, decide o que vai comer, decide o que quer, decide o que vai para onde vai, decide que roupa quer. Então, não, eu preciso ver, analisar. Às vezes, não, eu quero essa roupa aqui. Não, vamos vestir essa daqui, que essa daqui é melhor para o momento. Eles não sabem de tudo, eles ainda não sabem de tudo. Tem pais que querem colocar uma responsabilidade nas costas dos filhos, eles ainda pequenos, ainda não estão prontos para essa responsabilidade. Precisa ser instruído, ensinado, junto com eles. E quando se torna pré-adolescente, ele quer mandar em tudo. Não, eu mando nisso, eu faço aquilo, aí faz, vai, acontece. Por quê? Porque as rédeas são totalmente liberal. Então, nós não podemos, de maneira alguma, agir por este lado. Eu vejo que tem pais que permitem que os filhos levem as namoradas para dentro da casa para poder ter relações com elas, dentro de casa. Isso é um absurdo. Se ele quiser, ele tem a própria vida dele, ele vai viver a vida dele em outro lugar. Mas dentro da minha casa, não, querido, de maneira nenhuma. Dentro da minha casa são as minhas regras, são as minhas direções, são as minhas vontades, as minhas diretrizes. Dentro da minha casa é a minha diretriz. É o meu comando. Se você quiser ter o seu comando, você vai para dentro da sua casa. Então, se não for assim, nós não podemos, de maneira alguma, como é que nós vamos criar esses filhos? Como é que a gente vai ensiná-los? A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Mas você precisa ensinar o caminho indo com ele, conduzindo ele, levando ele com você. Não é dizendo assim, ó, é ali a igreja, ou é ali para você servir ao Senhor, você vai servir ao Senhor e dar a direção para ele. Não, você vai com ele. A palavra do Senhor diz que a gente ensina a criança no caminho. Não é simplesmente mostrando para ela o caminho. É indo com ela no caminho. Então, nós precisamos ter este cuidado, esta coerência, esta consciência e esta sabedoria do trono da graça. Então, a fé da filha aponta para Cristo. Ela entregou a própria vida em obediência. Cristo também entregou a vida em obediência perfeita ao Pai, mas por amor a nós. Por isso que Jesus se entregou. A filha de Jefté carrega o perfume do sacrifício voluntário. Ela fez um sacrifício voluntariamente, né? Ela aceitou simplesmente atender aquilo que o voto que o pai tinha feito. Então, você pode transformar dor em legado. Ela perdeu a vida, mas ganhou memória. Sua entrega virou história. Há dores que se entregue a Deus viram testemunho, cura, sabedoria, renovo espiritual. Há alguém que diga, não sei, que a filha de Jefté não foi morta, ele não matou a filha de Jefté, porque Deus não aceita sacrifício humano. Há alguns historiadores que dizem que a filha de Jefté continuou lá onde ela estava e foi embora pelas colinas, só que ela não casou, ela não viveu mais ali, ela não teve mais nada, então ela acabou verdadeiramente, ela morreu para uma vida que ela poderia ter. Os sonhos dela se acabou ali mesmo. Então, alguns historiadores dizem que Jefté não matou a filha, mas a filha, ela mesma, se sacrificou andando, né? E não quis saber mais, não quis ninguém, e foi andando pelas colinas, e a sua vida realmente não teve mais os sonhos que ela gostaria que tivesse. A conclusão para a ministração. A história da filha de Jefté nos convida a 3 respostas espirituais.
sabedoria para decidir, que nossas palavras não produzam feridas. Eu falo muito sobre, quando na psicologia fala sobre as janelas Quilles, as janelas Light e as janelas Quilles. As janelas Light foi desenvolvida pelo Augusto Cury, mas as janelas Quilles são janelas traumáticas. Essas janelas traumáticas são janelas que se abrem na memória, no emocional, de pessoas que estão ao nosso redor. Através de quê? De palavras. Ah, essa menina nunca vai ser ninguém. Esse menino nunca vai ser ninguém na vida. Essas são palavras que ficam registradas, e essas são palavras traumáticas. Elas são palavras que ferem, são palavras que machucam pessoas. E até na fase adulta, a gente abre janelas Quilles nas pessoas. A gente abre essas janelas quando a gente diz que a pessoa nunca vai ser ninguém, que a pessoa não vai vencer, que a pessoa não vai amadurecer, que a pessoa não vai ser bem vamos dizer assim, bem sucedido. Todas essas palavras que a gente vai dizendo, elas vão ficando armazenadas, elas vão sendo guardadas. E quando a pessoa vai em qualquer lugar que a pessoa vai fazer, até um concurso, uma coisa, essa palavra, ela ecoa. Chega de repente e diz assim, eu não vou passar porque eu não nasci para vencer. As pessoas sempre dizem, por causa das palavras que traumatizaram. Então, que nossas palavras não produzem feridas. E isso são feridas que abrem. As palavras, feridas que abrem na vida, na memória de um ser humano. Às vezes é uma criança que vai se torna uma criança raquítica, uma criança que não desenvolve, e daqui a pouco um adulto que não consegue resolver seus problemas sozinho, não consegue ir em busca daquilo que tem vontade, sempre precisa que alguém direcione, então se torna muitas vezes, paralisado. Então, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado para não trazer palavras para produzir feridas na vida das pessoas. A entrega com maturidade. A filha de Jefté, ela se entregou com maturidade. Ela aceitou o processo, o propósito do pai, aliás, ela aceitou prontamente a decisão do pai, o voto que o pai fez. Então, ela se entregou com maturidade. Que aprendamos a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Eu preciso confiar no Senhor. Se Ele disser, vá por aqui, eu vou. Se Ele disser, ande por este caminho, eu vou andar por este caminho. Ainda que eu não seja, ainda que Ele seja, vamos dizer, para mim, algo que eu ainda não é conhecido, algo estranho, algo que eu não vi. Mesmo assim, eu ainda prefiro andar dentro do propósito da vontade de Deus, do Senhor eterno. Fé que se torna memória, que nossas entregas deixem marcas eternas, como a daquela jovem, que é justamente o nosso legado. A gente faz tudo em vida e alguém vai lembrar da gente, dos nossos feitos, do que fizemos, como agimos, de tudo aquilo que fizemos, as pessoas vão lembrar. Então, que essas lições possam ficar em nossas vidas. Possamos a cada momento entender que Deus, Ele trabalha de uma maneira especial em nossas vidas. E nós precisamos nos entregar plenamente a Ele, à vontade dEle, ao querer dEle, porque Ele é poderoso e é grandioso para nos ajudar, nos direcionar, nos mostrar se estamos certos, se estamos errados, como estamos andando. O Senhor é aquele que nos direciona. Mas nós precisamos de equilíbrio emocional. Não tem uma pessoa que tenha problema de ordem emocional, ela não tem uma vida espiritual equilibrada. Não tem, porque ela não tem condições de separar o espiritual do emocional. Não tem, de jeito nenhum. Porque a gente não consegue separar o espírito e a alma. A gente não consegue. Só quem consegue é o Senhor. Mas nós entendemos que a sede das emoções é a nossa alma, é onde está a vontade, né? Onde estão os pensamentos, onde estão as nossas ações. Nós sabemos disso. Só que para separar mesmo, só quem separa é o Senhor. Então, nós não temos condições de dizer, não, meu espírito está, legal.
a minha alma é que precisa realmente ser cuidada. Não está. Está tudo detonado. Você não sabe separar as coisas, você não sabe orar quando as coisas não vão muito bem. Você ora, mas a sua oração vem tudo à tona novamente quando você dobra o joelho e você fecha os olhos. Parece que passa uma fita de vídeo na sua cabeça. Então, nós precisamos estar com o nosso emocional totalmente equilibrado para que as nossas orações ela possa ter destino certo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que esta ministração sirva para a nossa, nós possamos acordar, despertar, ter cuidado, vigilância em tudo na nossa vida. Nós possamos a cada momento compreender que a nossa vida ela é feita de escolha, que as nossas escolhas possam ser escolhas maduras, escolhas para o nosso benefício e escolha para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento, que Deus continue nos abençoando grandemente e que essa história possa nos trazer muitas lições. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos na tua presença gloriosa, agradecida, Senhor, a ti por tudo, por esta palavra, Senhor, que possa trazer para nós lições e que possamos entender os teus processos, os teus propósitos, que hajas em nossas vidas de maneira especial e gloriosa, pois tu és aquele que nos conhece profundamente. E tu sabe aonde precisamos mudar, onde precisamos melhorar, o que precisamos fazer. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender e aplicar a tua palavra aos nossos corações. Age de maneira gloriosa, Senhor, é o que nós estamos te pedindo. Abençoe cada uma das minhas irmãs que aqui estão. Dê a elas, Senhor, um final de semana abençoado, cheio da tua presença, e que cada uma, Senhor, possa ver a tua mão estendida e trabalhando de maneira gloriosa. Recebe a nossa oração no trono da graça, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. Deus abençoe a todos. Amém.